bem? Está começando mais um vídeo de biologia aqui no Biochucas e hoje a gente vai falar de quinidários e poríferos. Bom, começando pelos poríferos, vamos falar de algumas características. Eles são seres muito simplistas e a função basicamente deles é filtrar a água do mar. Eles são assimétricos, não tem simetria bilateral. E o habitat dele normalmente é em água salgada, tá? E pouquíssimos são de água doce. Eles são parazoários, ou seja, eles não têm tecido verdadeiro. E eles são filtradores, eles tiram nutrientes de tudo que está diluído na água através da absorção ou das células coanócitos. E a anatomia dos poríferos eles contêm duas aberturas, uma sendo os poros, que são pequenas aberturas que permitem a entrada da água, e outra o ósculo, que é uma grande abertura que permite a saída da água. E essa água faz esse fluxo através dos coanócitos, e que são células flageladas que circulam a água, e quando a água é puxada, ela também é filtrada pelos coanócitos. Ou seja, eles têm duas funções muito importantes, tá bom? E as células são os pinacócitos, que ele faz o revestimento dos poríferos. Tem a espícula, que armazena sílica, cálcio, às vezes proteína para uma coisa mais orgânica, e ele traz rigidez à esponja. Então a esponja não é uma coisa macia, né, que tu aperta e tal, é uma coisa mais rígida, graças à espícula. E tem o porócito, que é a célula do poro. Ele basicamente só faz isso, a célula do poro. E o amebócito, que é a função reprodutora. Então, ele faz a regeneração pela reprodução assexuada ou gametas da esponja, que seria assexuada. E falando de reprodução, temos a assexuada, que é o brotamento, ou seja, cresce uma parte na esponja e cai, formando uma outra esponja, que seria um clone feito por mitose, tá? E a sexuada é a produção de gametas. O amebócito forma gametas flagelados, que seriam o masculino, e eles podem formar células imóveis, que seria o óvulo, e o gameta feminino. O masculino cai na água e vai nadando até o amebócito feminino, ocorrendo a fecundação dentro da esponja. E aí, após a fecundação, forma uma larva chamada de anfíblastula. E forma, então, uma reprodução indireta, porque contém uma fase larval no meio da reprodução. Aí, depois essa larva cresce, procura proteínas e vira adulta. Sobre os sistemas, tem o sistema nervoso, respiratório, digestório, circulatório e excretor. E todos são ausentes nos poríferos. Os poríferos, como eu já tinha dito, são seres muito simplistas e todos são ausentes. E o coanócito é responsável por essas funções. E quando o animal não tem sistema responsável por cada função, ele faz a função por difusão. Tá bom, galera? Então, esse foi um pouquinho sobre os poríferos. Agora vamos ver sobre os quinidários e aprender mais um pouquinho com a Marcela e com a Madu. Se liga aí! Agora eu vou falar sobre os quinidários. Suas características gerais. Eles são aquáticos, de corpo mole e gelatinoso. A maioria é marinho. Alguns exemplos de animais são as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar. Eles são metazoários, ou seja, eles são multicelulares e heterotróficos. A simetria radical é quando dá para dividir o corpo do animal em partes iguais. São sésseis ou de livre natantes. Sésseis é quando eles não possuem a capacidade de se locomover. E livre natante é quando eles conseguem nadar. E eles possuem uma célula exclusiva, que é a quinidoblasto ou quinidócito. A organização corporal. Eles são diblásticos, que é quando possuem apenas duas camadas, que é a ectoderme e a endoderme. O corpo ele é revestido pela epiderme e a cavidade digestória é revestida pela gastroderme. Mesogleia
É uma massa gelatinosa que fica entre a epiderme e a gastroderme e dá suporte para o corpo. E a cavidade gastrovascular, que é delimitada pela gastroderme, que tem função de digestão e distribuição de nutrientes e oxigênio. Os tipos morfológicos. Tem o pólipo, que é séssil, ou seja, ele não tem a capacidade de se locomover e apresenta o disco pedial ou basal. A boca ela é rodeada de tentáculos para capturar os alimentos. E a medusa, que ela é de livre natante, ou seja, ela consegue nadar e apresenta a boca rodeada de tentáculo também, porém ela usa para auxiliar na locomoção, na natação. E ela tem uma forma de guarda-chuva. A maioria deles passa por estágios no ciclo de vida, como o polipoide, que é do pólipo, e a medusoide, que é da medusa. E o quinidoblasto ou o quinidócito são células especiais que apresentam substâncias urticantes, que pode causar queimaduras e efeito anestésico. São localizados principalmente nos tentáculos e ao redor da boca e possuem uma bolsa interna chamada nemacisto. Esse nemacisto ele se abre quando é tocado e libera essas substâncias tóxicas. Na classificação, nós começaremos pelos hidrozoários. Os hidrozoários é a maior quantidade em pólipos e a menor quantidade em medusas. E nós podemos citar as hidras e as caravelas. As caravelas, muitas pessoas acham que elas são consideradas medusas por conta da sua aparência, mas elas não possuem movimento próprio. Elas são levadas através da correnteza, por isso são consideradas pólipos. Depois nós temos os cifozoários. Os cifozoários é a maior quantidade em medusas e a menor quantidade em pólipos. Nós podemos citar a água-viva. Os antozoários, só há pólipos. Nós podemos citar os corais e as anêmonas. Eles acumulam substâncias calcárias para sua sustentação. E muitas espécies abrigam a zooxtela. A zooxtela ela é responsável pela sobrevivência dos corais. Isso porque elas fazem simbiose com os pólipos dos corais. E muitas preferem águas rasas e quentes. E nós temos dois tipos de reprodução assexuada, o brotamento e a estrobilização. O brotamento é um broto com uma espécie de bola que ele se aloja dentro do organismo e com isso vai se desenvolvendo, depois ele desprende-se e forma um novo ser. E a estrobilização só acontece nos animais de vida livre, ou seja, as medusas. Então, elas soltam uma espécie de lavra no chão que se fixa e com isso vai liberando novos seres de vida livre. Na reprodução assexuada, nós temos dois tipos de espécies, monóicas e dioicas. Monóicas, elas também são similares com as hermafroditas, que as hermafroditas é quando os dois sexos no mesmo organismo, e as dioicas são sexos separados, é uma em cada organismo. E elas apresentam fecundação interna e externa, que elas, em geral, se desenvolvem na cavidade gastrovascular e o espermatozoide entra pela boca. Algumas espécies acontecem no desenvolvimento indireto. O desenvolvimento indireto é uma drástica mudança entre o jovem e o adulto. Essa mudança nós podemos chamar de metamorfose. E algumas espécies também apresentam alternância de gerações. E falando do sistema, nós começaremos pelo sistema digestório. O sistema digestório ele é incompleto, isso porque acontece intra e extracelular. O sistema circulatório ele é ausente, o alimento ele é distribuído através das cavidades do sistema gastrovascular e distribuído entre as células. O sistema respiratório ele é ausente também e ocorre trocas gasosas através das células. O sistema excretor também é ausente. As excreções elas ficam na água através das células. E o sistema nervoso, ele é presente, ele é uma rede difusa pelo corpo, ou seja, ele é uma rede espalhada, que apesar dos quinidários, eles não possuírem cérebro, eles produzem sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é presente e ele é uma rede difusa, ou seja, ele é uma rede espalhada, que apesar dos quinidários não terem cérebro, eles têm sistema nervoso.